Boa noite, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Não Durma. Sou o Luiz. E bom, pessoal, no último episódio a gente teve um probleminha, né? Vocês perceberam? Nós fomos hackeados. Então eu tô trabalhando pra descobrir o que aconteceu pra poder soltar o final daquele EP lá. Enquanto isso não ocorre, nós vamos seguir aqui com outros episódios, não é mesmo? Bom, pessoal, antes de começar, só gostaria de agradecer a todos novamente, né, como sempre, e relembrá-los ou lembrá-los, enfim, sobre as novidades, né? Então nós estamos com a nossa a lojinha lá do Não Durma, né? Então lá nós temos canecas, camisetas, enfim, moletons. Logo logo outros produtos já serão inseridos. Então, semana passada eu lancei a primeira leva de estampas, anteontem eu lancei estampas novas. Então, tem umas estampas muito marotas lá, muito maneiras, de verdade. As canequinhas também e tal. Logo logo sai mais. E se você puder e quiser dar uma força pro nosso podcast, né, pra este que vos fala aqui, entra lá, dá uma olhadinha, compra uma lembrancinha, né? Vai ajudar bastante. Então é isso, pessoal. Sem mais enrolação, vamos aí pra nossa história de hoje. Eu fico indecisa se devo publicar isso ou não. Uma parte de mim acha que escrever vai me ajudar a processar tudo, e outra parte acha que eu vou parecer uma louca. Mas enfim, vamos lá. Eu ganho a vida fazendo limpezas, principalmente de imóveis retomados por bancos. Alguns imóveis alugados, abandonados e, em alguns casos por ano, situações de acumuladores compulsivos. Basicamente, quando um banco ou proprietário retoma um imóvel, eles chamam pessoas como eu para entrar tudo e tirar, para que possam vendê-lo ou alugá-lo novamente. Não é um trabalho glamouroso. Na maioria dos dias, é só sacos de lixo e tentar não vomitar. Você vê muita coisa triste. Fotos de família que as pessoas deixaram para trás, brinquedos de crianças, uma vez, uma gaiola de cachorro com a porta ainda fechada com um zíper, e eu não quero falar disso. A questão é que já estive em muitas casas vazias e nunca me aconteceu nada que eu não conseguisse explicar até 3 semanas atrás. Esse lugar foi tomado pelo banco. Estava vazio há pelo menos 1 ano, provavelmente mais. Tinha aquele cheiro de madeira molhada que as casas geralmente ficam quando ninguém liga o aquecimento por um tempo. Sem energia elétrica. As janelas estavam tão sujas que mal dava para enxergar através delas. Coisas normais. Honestamente, eu já vi muita coisa pior. Eu estava arrumando os quartos do andar de cima. Um armário minúsculo no quarto dos fundos mal dava para colocar um varão e alguns cabides. Havia alguns casacos ainda pendurados e atrás dele, no chão, tinha uma caixa de metal com um cadeado. Daquelas que a gente guarda documentos. Aquelas à prova de fogo do Walmart ou algo assim. Ok, então agora eu preciso ser sincera. Por que as pessoas ficam me perguntando: por que você simplesmente não foi embora? A resposta é que, até então, nada de estranho tinha acontecido. Era só uma caixa num armário. Eu abro caixas e contêineres nessas casas praticamente todos os dias, porque às vezes tem coisas valiosas ali. A caixa não estava trancada, nem sequer estava totalmente fechada. Dentro, uma daquelas câmeras Polaroid antigas e robustas, um pacote de filmes e uma pilha de fotos viradas para baixo. O verso parecia liso, completamente branco. Eu peguei-as para folhear e uma delas escorregou da pilha e caiu no meu antebraço, onde a manga da minha camisa estava levantada, passando por cima da luva. Só que ela não pousou. Ela grudou. Colou na minha pele. Grudado como um adesivo ou papel molhado. Só que não estava molhado. Imediatamente o local ficou gelado. Não fresco, gelado. Como se eu estivesse pressionando um cubo de gelo no meu braço. Eu puxei rapidamente e fez aquele barulho. Sabe quando você tira uma fita adesiva da pele? Aquele barulho grudento de rasgar? Então, demorou um pouco para soltar. Havia um retângulo branco no meu braço, aonde estava antes. Eu não me refiro a um tom pálido. Eu refiro-me a um tom branco.
como se a cor tivesse sido sugada pela minha pele. Como se você tirasse uma foto e apagasse um quadrado dela antes de virar nada. Eu ainda estava olhando para aquilo, tentando entender o que diabos estava acontecendo, quando eu percebi que a foto na minha outra mão estava mudando. Estava revelando, ou seja lá o termo que for usado quando uma Polaroid passa de branco para mostrar alguma imagem. Só que o que estava mostrando era pele. A minha pele. Eu conseguia ver a sardinha que eu tenho perto do cotovelo. Era o meu braço. E, bem no meio da imagem, havia um quadrado escuro. Eu olhei para o meu braço, olhei para a foto. O mesmo lugar. Então meu braço começou a doer. Não era como um corte ou uma picada, era mais como... Sabe quando você pressiona o polegar com força contra um músculo e segura? Aquela dorzinha, aquela pressão. Mas no lugar onde não havia motivo para doer. O retângulo branco na minha pele começou a ficar roxo enquanto eu observava. Não se espalhando como uma contusão normal. Preenchendo. A cor estava se espalhando das bordas para o centro, permanecendo perfeitamente dentro do retângulo, como se algo estivesse colorindo por baixo. Eu coloquei a foto no chão. Aquela dor não passou. A foto terminou de ser revelada e mostrou o meu braço, com um hematoma, mesmo formato, mesmo tamanho e no mesmo lugar, como se tivesse tirado uma foto de algo que ainda não tinha acontecido, e então fez acontecer. Eu fui embora. Eu queria dizer que estava mais calma, mas sinceramente, eu só saí andando rápido. Eu não corri, mas definitivamente não fui displicente. Na manhã seguinte, o hematoma parecia estar ali há dias, escuro no meio, sensível ao toque, perfeitamente retangular, o que obviamente não é como hematomas costumam ser. E o centro ainda estava mais claro do que o resto, quase pálido. Além disso, e isso vai soar estranho, mas eu juro, o cabelo parou de crescer dentro daquele retângulo, como se aquele pedaço de pele não fosse mais meu, como se tivesse sido substituído por algo que parecia pele, mas não era exatamente. Eu devia ter deixado pra lá. Eu sei disso. Você sabe disso. Todo mundo que tá lendo isso sabe disso. Mas eu voltei àquela casa. Eu disse a mim mesma que precisava terminar o trabalho, que precisava. Eles não me pagam se eu não terminar, e eu não vou perder um contrato porque me assustei com um trecho de filme. A caixa ainda estava lá. Tudo estava onde eu havia deixado. Só que a foto de cima da pilha não estava mais em branco. Surgiu espontaneamente da noite para o dia. Estava guardada num armário escuro, numa casa vazia, sem ninguém por perto. A imagem era o chão do armário, a caixa e uma mão estendendo-se em direção a ela. A minha mão, de antes. Mas o retângulo estava errado. A foto foi tirada de dentro do armário, de cima, tipo da prateleira de cima do varão, olhando para baixo, para mim abrindo aquela caixa. Não havia nada naquela prateleira. Eu verifiquei quando encontrei a caixa pela primeira vez. Não havia nada lá em cima. Eu peguei a foto, mas desta vez usando luva de trabalho, porque eu sou meio burra, mas não tanto assim. Deu um espasmo. Eu preciso que você entenda o que eu quero dizer. Eu não me refiro ao fato da foto ter se movido porque a minha mão estava tremendo. Eu quero dizer que a própria foto teve um espasmo. Como um músculo, como algo vivo. Uma contração rápida e depois parada novamente. A imagem começou a escurecer enquanto eu a segurava. As sombras no armário da foto estavam ficando mais profundas. O interior da caixa estava ficando preto. Muito mais preto do que deveria. Então, algo se inclinou para frente, saindo daquela escuridão na foto. Não era um rosto. É o que todo mundo me pergunta. Era um rosto? Não. Era mais como uma mancha escura em uma forma de rosto. Como se a escuridão tivesse camadas e algo surgisse por detrás delas. Meu hematoma ficou vermelho. Parecia que alguém havia apagado um cigarro no meu braço. Eu deixei aquela foto cair. Tirei a luva imediatamente porque a palma da minha mão também estava ardendo. Um retângulo vermelho no centro da palma da minha mão surgiu, do mesmo tamanho da borda da foto, exatamente onde meus dedos a seguraram através daquela luva. Então, obviamente, levei aquela caixa para casa. Eu sei. Eu não tenho uma boa explicação pro porquê de eu ter feito aquilo,
Exceto que eu acho que já ter passado da fase de tomar decisões inteligentes. Eu acho que quando algo impossível acontece com você, o seu cérebro simplesmente desliga, ele para de pensar. Ele sai de "será que isso é uma boa ideia?" e começa a pensar "eu preciso entender isso." E você acaba fazendo coisas estúpidas. Mesa da cozinha, eu despejo tudo. Câmera, filme, pilha de fotos e fico sentada ali, olhando para tudo como se fosse explicar sozinho. A câmera clicou. As minhas mãos estavam no meu colo. Eu não estava tocando nela. Ela fez um clique sozinha. O som mecânico de uma Polaroid tirando uma foto. Depois, o ruído do motor e então, uma foto deslizou para frente. Deslizou pela mesa e parou bem na minha frente. Eu não quero dizer que se deslocou porque a mesa estava inclinada. A minha mesa não estava inclinada. Ela deslizou sobre uma superfície plana e parou na minha frente como se alguém a tivesse empurrado. E eu não a peguei. Apenas fiquei sentado observando enquanto se desenvolvia. Era eu, sentada à mesa da cozinha, do outro lado da sala, como se fosse da porta que dava para a sala de estar. Na foto, a minha mão esquerda estava levantada e havia um quadrado preto na palma da minha mão. Não a marca vermelha que realmente estava lá. Era preto, como um buraco. A minha mão começou a queimar. Uma queimação profunda, não superficial, como se a dor viesse de dentro da minha mão, dos ossos, dos tendões, ou seja lá do que tenha dentro. Eu corri para a pia e a coloquei debaixo da água fria, só que não adiantou nada. Eu vi a pele da minha palma ficar branca, depois vermelha, e por fim, com uma cor escura e irritada. Bordas perfeitamente quadradas, como se estivesse impresso em mim. A câmera estava apontada para mim da mesa. A lente estava virada para mim. Eu a tinha derrubado aleatoriamente e, de alguma forma, ela caiu apontada diretamente para minha cadeira. Ou se moveu, eu não sei. Eu peguei as luvas de forno e enfiei a câmera em uma lata de lixo de metal e joguei todos os filmes e fotos lá dentro. Tampei a lata, embrulhei tudo com fita adesiva. Levei para a garagem e me senti como se estivesse me livrando de um cadáver. Fui ao pronto-socorro por causa da minha mão. A enfermeira enfaixou e perguntou o que eu tinha tocado. Eu disse, uma câmera antiga. Ela me olhou como se quisesse perguntar mais alguma coisa, mas não perguntou. Me deram uma pomada para queimadura e me mandaram para casa. Naquela noite eu acordei porque eu ouvi aquilo. Aquele som que a Polaroid faz. O clique depois do zumbido, bem pertinho da minha cabeça. A câmera estava na minha mesa de cabeceira, com uma foto recente ao lado. Eu deixei na garagem, colei a tampa com fita adesiva. Eu sei que eu fiz isso. A nova foto mostrava minha mão, enfaixada, só que na foto o curativo estava completamente encharcado, escuro e saturado. A minha mão começou a coçar por debaixo daquelas bandagens. Depois, começou a arder. Em seguida, senti como se algo estivesse sendo puxado para o lado sob a minha pele. Eu arranquei o curativo e a queimadura tinha mudado. A pele, dentro do retângulo, estava lisa. Não lisa como uma cicatriz, mas como uma nova, brilhante. Como se tivesse um tipo diferente de pele sendo implantado ali. E bem no centro havia uma marca cinza. Parecia uma porta. Uma pequena porta retangular no meio da minha mão. A câmera clicou novamente. Outra foto saiu. Depois outra e mais uma. Eu não pensei. Peguei a pinça da cozinha, corri para o banheiro, joguei na banheira e despejei água sanitária, limpador de azulejos, desentupidor de ralo, tudo que estava embaixo da minha pia por cima. Eu nem cheguei a pensar nos vapores tóxicos. Eu devia ter pensado. A câmera afundou no fundo da banheira, mas afundou de forma errada. Rápido demais. Ela era muito pesada para o tamanho que ela tinha. Então começou a zumbir. Alto. Não era um som natural. Era irritado. Um som rápido, como se estivesse tentando tirar fotos em sequência rápida debaixo d'água. Senti como se algo estivesse empurrando para fora da minha palma, de dentro, empurrando a minha pele por debaixo, tentando atravessá-la. Eu gritei, admito. Não vou fingir que fui durona. Gritei, quase desmaiei e tive que sentar no chão do banheiro. A pele de dentro do quadrado da minha palma rachou nas bordas, rachaduras limpas e retas, e por debaixo da pele havia uma pele nova, rosada e crua, como se algo estivesse pressionando por dentro,
moldando-a. Então a câmera parou. Tudo parou. O zumbido, a pressão na minha mão, tudo. Simplesmente acabou. Deixei tudo ali na banheira por 3 dias. Não cheguei nem perto do banheiro. Usei a pia da cozinha para escovar os dentes. Não me importo se isso é nojento. Quando finalmente entrei lá e recuperei as coisas, as fotos estavam arruinadas, deformadas, encharcadas e grudadas umas nas outras. A câmera parecia parcialmente derretida, o plástico todo deformado e descolorido. Eu pensei, ok, acabou. Seja lá o que for, terminou. Então eu peguei a foto de cima da pilha e no verso, pressionadas na superfície como se alguém tivesse escrito com a unha, estavam as seguintes palavras: permaneça imóvel enquanto se desenvolve. Naquela noite o meu celular não desbloqueava. O reconhecimento facial não funcionava. Tentei a senha, tentei a impressão digital. Olhei para os meus dedos. As cristas tinham sumido. As minhas impressões digitais estavam simplesmente lisas. Ambas as mãos, todos os meus 10 dedos, lisos como papel fotográfico. Já se passaram algumas semanas, nada mais aconteceu. A cicatriz retangular da minha palma da mão ainda está lá. A pele por dentro ainda está diferente, mais repuxada, mais fina. Às vezes fica fria do nada, muito fria, a mesma que senti quando aquela primeira foto grudou no meu braço. Minhas impressões digitais não voltaram. E tive que criar uma nova senha para tudo. Nem consegui acessar o aplicativo do meu banco por 3 dias. Tente explicar para o seu banco que você precisa redefinir a senha porque uma câmera mal intencionada roubou as suas digitais. Você não vai conseguir. Você simplesmente diz que esqueceu. Eu não sei o que havia naquela câmera. Não sei o que ela estava tentando fazer comigo. E não sei também se aquela forma cinza de porta na minha palma é o que eu penso que seja. Mas às vezes à noite, a minha mão fica fria naquele ponto e parece que algo do outro lado está pressionando, aguardando outra foto talvez. Então é isso aí. Não toque em polaroids antigas que você encontrar em casas vazias, porque o que será que está do outro lado do filme? Não se limita a tirar fotos. São necessárias impressões digitais.